Senhor Miguel, como é que está a situação dos jovens que estão sendo processados, que vai ter o julgamento agora nessa sexta-feira, né? O senhor é o pai de um deles. Como é que está sendo essa mobilização? Eu sou o pai do Érico, né? E a mobilização está crescendo muito, porque todo mundo está vendo a injustiça, a coisa que foi feita de mau jeito, né? Um capitão que estava infiltrado no meio de jovens, né? E que acabou levando esses jovens tirou eles do MASP, ali ali perto da 9 de julho, no dia 4 de setembro de 2016, um primeiro ato que ia ter pelas eleições diretas, né? E eles estavam lá porque se marcaram pelo Twitter se encontrar, e de repente um capitão infiltrado de 40 anos, no meio de jovens, de uma média de 16 a 25, 23, 28, conseguiu convencer eles a ir ao Centro Cultural. E eles acharam estranho, porque, nós estamos aqui, era antes do ato, era por volta de 1h30, estavam começando a esperar com alguns amigos, muitos nem chegaram porque o capitão convenceu-os. Eles acabaram indo, caminhando, não sei, deve ser quase 1 quilômetro ali daqui, entre o MASP e o Centro Cultural, e eles perceberam que um helicóptero acompanhava. Eles acharam estranho, né? Como um helicóptero? Eles acharam que era mais essa questão que, né, hoje a gente tem medo de tudo, né? E aí, mas foram indo. Chegando lá, né? Mal chegaram, assim, poucos minutos depois, chegaram assim, foi um absurdo, uma verdadeira... parecia uma tropa de choque em cima dos rapazes, dos garotos. Desceram tudo assim com arma, com, sabe, metralhadora, com aquelas roupas de coisas de operações especiais, né? E aí os jovens ficaram assim, porra, que porra é essa, né? Mas... E teve todo aquele processo, né? Aquela coisa assim de... Ninguém sabia, os pais... Eu estava indo para o ato também nesse dia, porque era 2 dias que tinham derrubado a Dilma, de um processo totalmente inverossímil, um processo horrível, né? Que tinha sido em nome de Deus, da família, da propriedade, aquelas palhaçadas, aquelas coisas, né? E de repente eu ligo para o meu filho, e aí, como é que você está? Pai, tô me levando para o DEIC. DEIC? Que negócio que é esse, né? Liguei porque eu estava com medo, sabia que a situação, né, quem tinha acompanhado aquela semana, assim, era uma violência da polícia, era bomba para tudo quanto é lado. Bem, eu já saí com a minha mulher da Paulista, que era umas 4 horas da tarde, fui lá para acompanhar né, no DEIC o que estava acontecendo, né? E aí, durante aquele período, não se podia falar com as crianças, não podiam, com jovens, né? Eu sempre acho que os filhos são crianças, mas são jovens, meu filho não é criança, né? Mas tinha muitas jovens, quase crianças detidas, né? De 16 anos, 15 anos, acho que talvez até assim, quer dizer... E aí, conselheiro tutelar não podia entrar, advogados não podiam entrar, era uma armação, era um grande esquema de, sabe, para falar assim, pegamos os black blocs, né? Mas aí a gente não sabia até isso naquele momento, né? Eu era pai, isso nós só fomos apurando tempo a tempo, na verdade, assim, para ver o que era que estava acontecendo, né? E fomos ligando as coisas, né? E de repente, assim, chegaram advogados ligados à questão de direitos humanos, e começou a imprensa, mas os caras nada, não deixavam entrar, tratando aquilo lá como se fosse uma operação daquelas, né, como os grandes, né, assim, foram pegos ali, porque era o primeiro ou segundo dia do governo Temer, eles tinham que dar o exemplo sabe, de que ninguém podia abrir a boca, todo mundo tinha que aceitar esse governo, né, que foi totalmente... os caras não aceitam eleições diretas, eles se impõem através de um grupinho, e isso para eles é a maravilha da forma de se tomar conta do poder, né? E de repente o que acontece? A gente começa, no primeiro momento, eles ficaram presos, né? Só quando chegou o Suplicy, o Paulo Teixeira e o vereador... Estou lembrando o nome dele agora, mas isso era 2 horas da manhã, isso praticamente, que foram liberar para os advogados entrar, sabe? Isso aí foi né, horrível, né? Mas mesmo assim, os jovens passaram umas poucas e boas. Junto com esse grupo de 22 jovens, eram 22 na verdade, só que um deles escafedeu-se, né? Um deles escafedeu-se. Era o capitão infiltrado, né, desse grupo, para que conseguiu levar eles lá, quer dizer, coisa estranha. De cara, né? Os jovens que entraram, que foram levados assim, pararam assim, parece que tem até 8, ou não sei, mas eu vi foto com 6 carros da polícia, assim, já está tudo esperando, porque
pelo visto, depois a gente foi vendo isso, né? E foi Estava montada, era uma coisa literalmente montada, né? E aí eles foram levados para o DEIC com um ônibus, já estava esperando. Olha só a quantidade de coisas, né? E isso, eles todos sabendo que ia ter um ato, que ia estar dando segurança para o ato, tudo não, mas tinha um esquema montado para pegar os jovens. Com eles também, assim, não com eles, mas tentaram colocar no primeiro momento com esses 22, que não era 22 porque é 21 que o capitão sumiu, né? Mais 4 jovens que pegaram no Trianon, também ali. Eles tinham ido no banheiro e um desses jovens falou que plantaram, policiais, sabe, antes do ato, plantaram que eles tinham pedra, que eles tinham... aquele dia eles precisavam pregar Black Bloc. Aquela ação deles era do Black Bloc, né? Assim, isso era uma coisa assim, né? O seu filho participa do Black Bloc? Pelo amor de Deus, né? A gente tem, sabe, meu filho faz USP, é empresário, tem todo... Agora, ele participa dos atos políticos, sim, pela cidadania, pela melhoria dos países, pela eleição direta. Isso eu sempre ensinei para o meu filho, né? E minha esposa. Então, isso nós não temos vergonha nenhuma. Isso para nós é um grande prazer, né? Você ver nosso filho, né? Mas eles pensavam, eu não sei se capitão, acho que não estava muito com os conhecimentos, porque para pegaram inclusive, no grupo, era um grupo tão heterogêneo, que uma delas é a neta do Paulo Egídio, né? Que é um absurdo, que é uma menininha consciente, estava lá, sabia porque estava lá, e pegaram também pessoas que estavam passando, porque o negócio foi tão desesperador, né? E pegaram um menino lá que eles brincam, que chama Wi-Fi, porque ele só estava lá para terminar o TCC dele e de repente estava com a camisa vermelha. Deu o azar, tá com a camisa vermelha. Naquele dia, tá com a camisa vermelha, era assim, era um Black Bloc. Então, assim, essas coisas, né, a gente foi vendo, mesmo de cara não caía a ficha, né, não podia ser aquilo, né, mas esses meninos ficaram presos até ainda, eles atrasaram, né, a questão de levar no outro dia, tem a questão de conciliação do tribunal, né, não lembro o nome, mas se dá só pela manhã, eles atrasaram tudo para os meninos ficarem presos, né? Mas a pressão na Barra Funda com os pais, com jornalistas, com o pessoal do Passe Livre, a juventude, era tamanha que eles ficaram pressionando, eu estava lá, e vários pais, né? Porque eles tinham dito que eles iam soltar, só que eles queriam manter o pessoal. E um juiz ficou lá, falou, não, eu vou ficar aqui, porque essa coisa de conciliação só se dá pela manhã. Se não se desse isso, eles podiam ficar presos. E era isso que eles queriam, a gente percebeu, né? E como é que está agora para essa sexta-feira, esse movimento? Então, essa sexta-feira, assim, como é muito rápido, foi acho que 15, 20 dias que nós efetivamente soubemos que eles seriam julgados, que a gente achou que seria um absurdo, já que até 3 desse grupo dos 21 eram menores de idade, e eles já foram absolvidos, né? Então, o pessoal que é de menor de idade foram absolvidos. Eles estão sendo condenados não, vão ser processados por associação criminosa e corrupção de menores. Os menores já não têm corrupção nenhuma, né? Mas aí mesmo assim a juíza colocou essa questão da corrupção de menores. Vê só que coisa, né? E agora, a organização do dia 22 está crescendo, assim, tem assim, vários movimentos, o pessoal está participando, porque é de tamanha coisa fora do padrão, na verdade, que a sociedade está começando a perceber que se deixar um caso desse avançar, ninguém mais vai poder se reunir, porque tudo vai ser associação de quadrilha, formação, sabe? Tudo vai ser uma coisa padrão. Que horas está sendo marcado lá no fórum? A partir das 14 horas, vamos falar em vigília, vamos para observar o que está acontecendo, tá? E eu convido então todos os pais, mães, os militantes, o pessoal da causa de direitos humanos, o pessoal que sabe a importância de estar nesses movimentos, nessa importância a situação que o país está vivendo, né? Porque as coisas, a lei está mudando a todo momento, as coisas estão assim, tá muito complicada, né?